Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Que a bendita graça do Senhor Jesus estejam conosco agora nesta manhã. Hoje, domingo, nós estamos aqui na nossa sala. Esse é o momento do nosso estudo, da nossa lição, tá? A nossa lição de hoje vai falar sobre escolhidos e aceitos em Cristo. Tá? É uma lição muito importante, uma lição que tem como base principal fazer com que nós venhamos a entender que a nossa salvação ela é legitimamente, unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, e isso ele planejou, né, a nossa felicidade, da nossa salvação antes da fundação do mundo. Nós temos como base do nosso estudo livro de Efésios, capítulo 3, verso 15, também o capítulo 4, verso 10 e também o capítulo 6, verso 9. Eu convido você a orar comigo neste momento e nós vamos entrar aqui na leitura, no assunto da nossa lição. Deus amado, nosso bom Pai Celestial, nesta santa e bendita hora, Senhor Deus, neste santo e bom lugar, que é a nossa sala, onde nós estudamos a Tua Palavra, nós, neste momento, Pai querido, estamos suplicando a graça de Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus e as bênçãos espirituais vinda do Teu trono celestial. Querido Pai, que todos os meus irmãos que estão neste momento comigo no estudo desta lição, aqueles que irão ouvir, ó Pai, por meio do vídeo, que realmente o Senhor os abençoe. Por favor, querido Pai, ilumine a nossa mente neste momento, para que fique bem clara a Tua palavra sobre a nossa compreensão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Escolhidos e aceitos em Cristo, queridos, como eu disse para vocês, é o título da nossa lição de hoje, né? A introdução da nossa lição que nós estudamos ontem fala sobre, né, em Efésios capítulo 1, verso 3, as ricas bênçãos que Deus ele nos abençoou, né, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tá? E esse é o ponto principal da continuação da nossa lição de hoje. Né? Uma nota de agradecimento geralmente inclui uma descrição do preferente, né? Aliás, do presente ou dos presentes recebidos. Tá? Geralmente, queridos, né, nós sentimos no nosso coração, né, o desejo de expressar uma gratidão por algo que, quando a gente recebe, provavelmente em datas importantes, né, como datas de aniversário, como datas de casamento, é bem propício para se doar presentes e também para receber presentes. Né? Alguém está doando e outro está recebendo. Tá? O nosso coração, queridos, nós recebemos de Deus esta motivação de gratidão. Quando você recebe, né, algo que alguém está lhe concedendo e você percebe que aquilo procede do coração com muita alegria daquele doador, então você também tem essa expressão de demonstrar uma gratidão por aquilo que você está recebendo, ok? E é exatamente esse motivo que a lição quer passar para nós, de que nós recebemos de Deus um grande presente, um ótimo presente, tá? E um caríssimo presente. Que presente é esse? O presente oferecido por Cristo Jesus a si mesmo para nos salvar. Tá? E quando que isso aconteceu? Quando a Bíblia expressa, queridos,
que nós fomos salvos antes da fundação do mundo, tá? Esta expressão denota que Deus, ele já sabia, tá? Que embora sermos nós criados de forma perfeita, lá no Éden Deus criou os nossos primeiros pais perfeitos, sem nenhuma mancha do pecado, do orgulho, do egoísmo, nada, eles eram totalmente perfeitos, saiu das mãos do Criador perfeitos, tá? Mas Deus sabia que Satanás, tá, através do engano, ele iria oferecer para os nossos primeiros pais um presente com um belo embrulho, só que por dentro existia morte, dentro daquela caixa, tá? Isso aqui é uma expressão de linguagem que eu estou falando para ficar mais fácil para a gente entender, né? Satanás, ele não chegou para os nossos primeiros pais e disse para eles que se eles desobedecessem a Deus, as ordenanças de Deus, que estava reservado a morte para eles, que ia vir sofrimentos, que de primeira eles já iam contemplar um filho matando o outro, tá? E toda a desgraça do pecado que desenrolaria dali para frente, queridos, nada disso ele mostrou. Então, quando ele oferece, tá, o seu presente, que nada mais, nada menos do que é destruição, morte, sofrimento, mas ele faz questão de embrulhar com, sabe, com uma caixa bem colorida, com um embrulho bem colorido, mostrando grandes felicidades. Porém, no interior, existe ali somente destruição. E foi exatamente isso que ele apresentou para os nossos primeiros pais. Tá? Muitas vantagens, tá? Coisas lindas, bonitas, de tal maneira que eles foram enganados. Ok? Então, queridos, Deus já sabia que nós iríamos pecar antes de nos criar. Só que Deus, ele não precisaria impedir a nossa criação, mesmo sabendo do nosso pecado, porque ele tinha uma solução. A solução era o Criador, o dono da vida, a essência da vida, morrer e nos salvar. Por isso não era um empecilho para Cristo Jesus, sabendo que o pecado existiria, e ele então poderia dizer: eu não vou criar o ser humano porque eles vão pecar. Jesus já tinha uma solução, tá? Então, o plano redentivo, queridos, foi elaborado antes da criação. Por isso o texto diz que Jesus morreu por nós, né, antes da criação. Porque ele já tinha esse plano, né, para que ele pudesse executar para nos redimir dos nossos pecados. Ok. Então, esse é o maior presente que nós, mortais, podemos receber como bênção das regiões celestiais. Onde é as regiões celestiais? É aonde Deus habita, é no céu. Tá? Então, queridos, ali foi elaborado meu plano e o seu plano. Como bênção, nós recebemos lá do lar celestial. Tá? Agora, meus amados, o que significa a expressão, aqui na nossa primeira pergunta, nas regiões celestiais, como é expresso por Paulo nessa carta aos Efésios? Tá? Paulo, ele ora ao Deus que recebe toda a família do céu e na terra. Tá? Disse aqui o verso 15 do capítulo 3. Que expressão é essa?
A família de Deus, ela é única, queridos. Tá? Tanto nós como seres humanos e como os anjos no céu, pertencemos à mesma família. Somos filhos do mesmo Pai. Tá? Os anjos são espirituais e nós somos carnais. Nós temos uma natureza carnal. Mas pertencemos à mesma família, porque somos filhos do mesmo Pai. A diferença, queridos, é que nós, tá, resolvemos desviar do plano de Deus, ou seja, do foco de Deus, que era uma família unificada, unida no universo. Nós resolvemos desviar do foco de Deus. Através de pecarmos. Então nós desviamos, mas não deixamos de pertencer à família de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, tá, que nós pertencemos à família de Deus. Ou seja, você pertence à família de Deus, eu pertenço à família de Deus. Todas as pessoas em todos os países do mundo, tá, em todos os lugares da terra, pertencem à família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus por sermos criados por Ele. E pertencemos à família de Deus por sermos redimidos também por Ele. Salvos por Cristo Jesus. Entendeu? Agora, outro ponto importante aqui, queridos. Então, se nós pertencemos à família de Deus, por que há pessoas que vão se perder? Qual a razão? É exatamente, queridos, porque Deus, Ele nos criou com esse, com o direito de liberdade, de escolha, de livre-arbítrio. Deus nos criou assim. Tá? Então, eu posso decidir se eu quero continuar pertencendo à família de Deus ou não. E quando eu decido que eu não quero pertencer a esta família de Deus, tá? Então aí eu passo a ser pertencente à família do inimigo. Por a minha livre e espontânea vontade. Eu tomei essa decisão. Tá? Queridos, muito bem. Aí Paulo continua dizendo que nós temos uma luta. Nós temos uma batalha, um conflito, uma guerra que nós enfrentamos todos os dias. Tá? E essa luta não é contra o sangue e a carne. Tá? Ou seja, Paulo está dizendo que essa nossa luta não é uma pessoa contra outra pessoa. Não é um ser humano com outro ser humano. É muito além, é muito mais do que isso. Tá? Esse conflito, queridos, que nós enfrentamos, é um conflito, tá, que está ligado à terra, ao céu. Que está ligado, queridos, aqui nesta terra, ao lugar celestial, ou seja, aonde Jesus está, o céu. Existe esse conflito. Tá? E aqui mais diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades e principados deste mundo tenebroso. Tá? Quem são essas potestades? Queridos, são exatamente o poder das trevas, Satanás e os demônios. Essa luta intensa, esse conflito intenso, que ela se estende da terra ao céu, que diz aqui, olha, esse conflito tenebroso
que é as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Tá? Esse conflito, queridos, está entre Satanás e os seus demônios contra Cristo Jesus, que está aonde? À direita no trono celestial, lá no céu. Então, esse conflito ele se estende terra e céu. Agora, por que esse conflito? Porque Satanás, queridos, a sua guerra contra Jesus é por não reconhecer a soberania de Cristo Jesus como Criador, como Deus, como digno de adoração. Tá? Agora, por que o que tem a ver nós com esse conflito? Nós temos a ver, queridos, com esse conflito porque Satanás ele perdeu a batalha no céu. Ele perdeu o seu lugar. Tá? Quando ele era ainda um anjo de luz, Lúcifer. Então ele perdeu para Jesus essa batalha no céu. E ele veio para esta terra. E ele, para tentar, ferir o coração de Jesus, do nosso Criador, ele induziu com as suas mentiras e enganos o ser humano ao pecado. E aí nós entramos também nesse conflito. Aí Jesus, ele veio e morreu por nós, para nos resgatar das mãos do inimigo, das mãos de Satanás. Jesus morreu por cada um de nós. Tá? Só que nós ainda estamos aqui. E então existe esse conflito de disputa, queridos. Essa disputa de mim, essa disputa de você, porque tudo que Satanás quer é que você morra. Tudo que Jesus quer é que você vive. E vive por ele. Então é por isso que quando você passa por dificuldades, passa por provações, passa por tentações, quando você tem perda, quando você sofre por alguma enfermidade, por alguma questão, tudo, queridos, porque nós estamos neste mundo que está no meio de um conflito, no meio de uma guerra. Só que com Jesus nós seremos vencedor. Com Jesus não tem perda, não tem derrota. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, queridos, que Deus te abençoe e que você permaneça ao lado, agarrado, seguro com Jesus. Você será vitorioso, vitoriosa. Tá? E Deus tem grandes e lindas promessas para você, para mim, para todos nós, no seu reino celestial. Que Deus esteja contigo te abençoando. Tá? E até a nossa próxima lição, até amanhã, se Deus quiser. Nós estaremos estudando uma abençoada e linda lição. Até logo.